Então, tá bom, gente, ó. Então, é o seguinte, por que que eu montei essa aula, né? Porque, deixa eu procurar aqui, tá cheio de coisa aqui. Porque é o seguinte, eu vou dar a aula sobre o IPPLR. Eu vou montar a aula, né? Estou montando já. Ai, A aula do eu- IPPLR, certo? Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Aí, eu vou... Então, aí, essa aula é a base, né? Tem o RTI, que eu gosto de trabalhar um pouco o RTI, né? Principalmente os protocolos de rastreio. Quando você não quer fazer uma avaliação completa, assim, quer fazer só um protocolo de rastreio, tem pai que não quer avaliação, mas você precisa fazer um rastreio para saber como é que essa criança está, né? Então, o IPPLR é o rastreio de alfabetização, tá? Aquela criança que está no segundo semestre do primeiro ano. Aí, se a criança não vai bem nesse protocolo, ela é risco para dislexia. Então, você precisa fazer, alfabetizar essa criança, fazer uma intervenção por 6 meses, né, alfabetizá-la, para ver se ela vai avançar, depois você aplica de novo, depois de 6 meses. Porque se a criança não avançar, aí nós temos lá a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada do RTI. Aí vocês têm que fazer o curso do RTI, né, das camadas do RTI, para saber o que é o RTI, para entender o que eu estou falando, tá bom? E aí, então, essa aula de hoje tá baseado nesse livro também, só que depois, quando eu for dar a aplicação do PPLR, eu não vou falar a parte científica. A parte científica é hoje, certo? Que é essa aula. E depois eu vou falar, vou aplicar somente como aplica o protocolo, como faz correção, mostrar o modelo de relatório, tá bom? Então, essa aula de hoje é como se fosse um preparo para vocês entenderem o IPPLR, o PCLR, esses protocolos que avaliam a parte da leitura e da escrita das crianças, tá? Que as Professor, será crianças... que colocar o óculos para deitar aí vai será quebrar o óculos? Senta aí. Deixa eu fechar o microfone aqui, só um pouquinho, pessoal. Vocês não podem abrir o microfone. Deixa para abrir o microfone quando for fazer pergunta, tá bom? Senão eu tenho que parar a aula para poder fechar o microfone. Então, qual que é o nome dessa aula? Alfabetização no ensino das habilidades de leitura e escrita dentro do sistema alfabético. Alguém sabe o que é isso? O que que é isso? O que quer dizer esse tema? Alguém quer arriscar? O que é a alfabetização baseada no ensino, né, do sistema alfabético? Então, é isso que eu vou explicar hoje, tá bom? Espero, sim, que vocês entendam, né, essa explicação. Só que, assim, a alfabetização é baseada em conhecimentos científicos, certo? Então, eu gosto de primeiro explicar, né, essa parte científica, para depois a gente ir para a parte prática, tá bom? Então, quando eu falo em princípio alfabético, eu falo o quê? Em consciência fonológica, que está atrelado com conhecimento alfabético. Porque se a criança não conhecer o alfabeto, ela não vai, né? Como você vai ensinar uma criança a ler, tá? Que não sabe o alfabeto. Então, primeiro, você vai precisar de ensinar o quê? Né? O alfabeto para essa criança, para que ela aprenda, né? Para a gente conseguir alfabetizar essa criança, ela precisa o quê? Aprender o alfabeto primeiro, tá? E além do aprender o alfabeto, essa criança precisa de aprender o quê? A consciência fonológica. Porque se ela não aprender a consciência fonológica, consciência fonêmica e fonológica, você também não consegue alfabetizar essa criança. Então, você precisa, né, de ensinar a criança tanto a consciência fonológica quanto o ensino do princípio alfabético, tá? Então, se você não ensinar essas duas habilidades aí, né? Quando eu trabalho com a consciência fonológica, eu estou trabalhando o quê? As habilidades preditoras da alfabetização, tá? E para eu trabalhar essas habilidades preditoras da alfabetização, o que que eu preciso? Eu preciso primeiro que essa criança aprenda o alfabeto, tá? E se a criança não souber o alfabeto, ela não tem como a criança aprender a ler e escrever. Então, a criança, para aprender a ler e escrever,
ela primeiro precisa de ter, né, esse princípio alfabético, que é trabalhar a consciência fonológica e fonêmica e o conhecimento do alfabeto. Tá bom, pessoal? Aí eu vou explicar para vocês com detalhes o que é isso, tá? Então, a alfabetização, tá? No ensino das habilidades de leitura e escrita dentro do sistema alfabético, o que quer dizer? É quando o aprendiz entende que aquilo que se fala pode ser representado graficamente por meio de letras que combinadas formam sílabas, palavras e textos, certo? Então, muitas pessoas, elas começam a alfabetizar as crianças do texto para a palavra, que é o método global de ensino, né? Então, só que o método global de ensino é um método tipo assim, o Brasil já está 30 anos atrasado nessa parte de alfabetização. Por quê? Porque a maioria dos nossos estados brasileiros, né, das cidades, elas não alfabetizam a criança baseado no princípio alfabético, que é do pequeno para o maior, que nós ensinamos o alfabeto, depois o som dessas letras do alfabeto. Então, eu ensino o nome da letra, mas eu preciso ensinar o sonzinho da letra. Qual que é o som da letra A? Né? Qual que é o som da letra B, que é o B, né? Letra C, que é o K. Então, através de músicas, através de brincadeiras, e você vai ensinando o som, né, de cada letra para essa criança para poder trabalhar os fonemas e a consciência fonológica. Então, para poder juntar sílabas, depois palavras, depois nós vamos para textos. O texto é o último, tá? Então, o que a criança precisa? Aprender a ler e não decorar, não ficar decorando. Tá passando, o slide está passando? E não ficar decorando palavras de textos. Então, por exemplo, eu ensino uma parlenda. Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de ouro. Aí a criança decora a palavra cachimbo, decora a palavra pé, decora a palavra touro, certo? Isso não é alfabetizar, gente. Isso aí o cérebro o cérebro ele tá o quê? Tá reconhecendo a palavra por inteiro. E no livro Neurônios da Leitura, que é esse livro aqui, do Stanley Derrene, né? Esse livro aqui que eu gosto muito. Então, ele fala que a criança, o nosso cérebro, ele não foi projetado para ler a palavra por inteiro. O nosso sistema neuronal, né? Os neurônios da leitura, ele foi projetado o quê? Para seguir, para nós lermos pedaços de palavras e juntando esses pedaços, né? Que são as sílabas, para formar as palavras, e depois vou ler palavras para formar frases, depois para poder formar os textos, tá? Então, nós lemos, as crianças começam a ler pela rota fonológica, e depois, quando a criança, ela já está, né? Quando aquela palavra começou a ler a palavra, né? Sapato, boneca, peteca, né? Mola, boneca. Então, a criança tá lendo pela rota lexical já. Ela começa a ler pela rota fonológica, começa a ler silabadamente, né? E depois, quando aquela palavra bateu o olho e já leu por inteiro aquela palavra, quer dizer que aquela palavra está na memória de longo prazo dela. Aquela palavra já foi para a gavetinha lá do cérebro, onde guardou, né, essa palavra na memória de longo prazo. Então, ela bate o olhinho na palavra e já consegue ler. Então, quer dizer, o leitor fluente, ele lê pela rota lexical. O leitor que não tem fluência de leitura, ele vai ler pela rota fonológica. E no começo da alfabetização, a criança lê pela rota fonológica, certo? Então, a memória de trabalho verbal é crucial para manter e manipular as informações durante a leitura, possibilitando a compreensão de sentenças mais longas e complexas. Então, essa memória de trabalho verbal, ela vai sendo construída conforme essa criança vai crescendo. Então, a criança está lá, bebezinho, na barriga da mãe, ela já está ouvindo a mãe falar, depois ela, né, ela está lá com o aninho, ela começa a balbuciar mamã, mamã, pá, 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 são os primeiros fonemas que essa criança já está falando, né, balbuciando. Então, e quanto mais memória de trabalho verbal essa criança tiver,
o ambiente dela mais for favorecido, um ambiente que os pais cantam músicas, leem bastante historinhas, essa criança vai desenvolvendo cada vez mais essa memória de trabalho verbal, que é crucial, né, para depois a criança ter compreensão de sentenças, de textos, compreensão de leitura, na alfabetização. Então, essa criança tem que ter essa memória de trabalho. E depois, nós temos o processamento fonológico, que envolve o quê? A habilidade de reter, discriminar e recuperar sons da fala, que constitui uma base indispensável para a decodificação. Olha só, então essa decodificação ela vai vir só depois, certo? Então, a criança já não pega e pronto, já decodifica, ela está sendo alfabetizada pelo método global de ensino, ela não decodifica. Ela lê aquela palavra por inteiro, ela decorou aquela palavra. Às vezes ela decorou o nominho dela, vamos supor que o nominho dela é Marcelo. Ela decorou Marcelo por inteiro. Ela não entende que Marcelo, a palavra Marcelo, é formado por fonemas, que vai juntar com, né, com sílabas, aquelas sílabas têm pedaços, entendeu? Então, decorar a palavra por inteiro é o pior método de alfabetização que tem, tá? Então, nós temos os sistemas cordas. Alguém já ouviu falar dos sistemas cordas? É o sistema cordas, né? E na qual eu tenho uma corda que ela vai se entrelaçando, e essa corda, né? Por exemplo, eu tenho uma cordinha aqui, mas seria legal um fio, né? Aí a corda ela vai se entrelaçando uma com a outra, vai fazendo, né? O entrelaço, e aí nesse fio aqui eu tenho vários fiozinhos, nesse fiozinho eu vou ter vários fiozinhos, e eu tenho o fio, vamos supor, um fio verde e um fio amarelo. Então, vamos supor que o fio verde é da compreensão da linguagem e o fio amarelo é do reconhecimento de palavras. Então, eu preciso de ter compreensão de linguagem e ter reconhecimento de palavras, né? E vai tecendo para que, né? Porque muitos fios se tecem para que a criança tenha o quê? Uma leitura hábil. Então, para que a criança tenha uma leitura hábil, né? Então, imagina a leitura como várias cordas, né? Que se entrelaçam. Quanto mais fortes e alinhadas essas cordas estiverem, melhor a pessoa lê com fluidez e entende o que se lê, né? E eu tenho duas grandes faixas que se entrelaçam. Uma é o reconhecimento de palavras, que é o decodificar e identificar palavras, e a outra é a compreensão de entender, né, o sentido, tá? Então, numa das cordas, né, quando eu estou tecendo essa corda da leitura, né, uma das cordas, eu tenho que saber o quê? Eu tenho que ter o conhecimento prévio, né? A criança, fatos e conhecimentos. Depois eu tenho que ter o quê? O vocabulário, na qual a criança ela precisa de ter uma amplitude, precisão e articulação. Então, a criança precisa de falar bem. Porque se a criança falar errado, praticamente ela pode ser que ela escreva errado também. Se a criança fala gato, ela pode ser que ela vai escrever gato. Aí, quantas vezes eu faço ditado com meus pacientes e aí ela escreve do jeito que ela fala, certo? Então, ela fala gato, leite. Vou dar um exemplo, né? Fala leite. Ela vai escrever leite, não leite, porque ela fala leite. Então, o vocabulário preciso, com boa articulação, o vocabulário correto, vai ajudar, né, essa criança a desenvolver melhor depois lá na leitura e na escrita. A estrutura da língua, né? A criança precisa de aprender sintaxe, semântica, o raciocínio verbal, a inferência, a metáfora, o conhecimento de literácia, né? Familiaridade com livros e textos impressos. Tudo isso aí quer dizer o quê? Compreensão de linguagem, que é uma das cordas que tece a leitura. E depois, né? Essa compreensão de linguagem cada vez vai ficando o quê? Mais estratégico, mais hábil, conforme a criança vai treinando. A criança aprende por repetição. E aí, eu tenho reconhecimento de palavras. Porque, assim, essa compreensão de linguagem é um preparo para que a criança, depois, na alfabetização, ela reconheça as palavras. Para a criança ter reconhecimento de palavras no momento da leitura, ela precisa de treinar sílabas, fonemas, ela precisa de decodificar, né, que é o conhecimento do alfabeto, correspondência fonema, grafema, ela precisa de ter um reconhecimento automático de palavras familiares, certo? Se eu leio a palavra sapato,
pato está dentro de sapato. Então, eu vou ler a palavra pato muito mais fácil, porque a palavra pato, né, está dentro da palavra casa. Casaco, a palavra casa está dentro de casaco. Então, se eu consigo ler casa, eu tenho chance de ler, né, casaco, né? Então, isso é reconhecimento de palavras. Então, quanto mais eu vou tecendo esse fio aqui, mais eu vou ter uma leitura hábil, cada vez mais estratégico, cada vez mais automático, né? Execução fluente e coordenação de reconhecimento de palavras e compreensão de texto eu vou ter. Então, eu chamo de sistema cordas, né? E aí, então, para que a criança leia bem, ela precisa de ter o quê, gente? Uma memória operacional fonológica. O que é a memória operacional fonológica, né? Que fica ali na nossa área de Broca, certo? Na área de Broca do cérebro, bem aqui do lado da linguagem, que é o lado esquerdo, né? Esse lado que é o lado da linguagem. E dentro do nosso cérebro, nós temos uma área que chama área de Broca. Essa área é onde tem a memória operacional fonológica, que é a zona de memória de curto prazo, que guarda os sons da fala por um tempo curto enquanto você os processa. Então, essa memória fonológica vai guardando os sons da fala, certo? Imagina aquele espaço mental onde você segura os sons de uma palavra até conseguir decodificar, entender e escrever. Então, essa aula eu vou estar ensinando, né, vocês trabalhar todo esse passo a passo para que a criança venha decodificar e venha entender e escrever, né? Bem, certo? Então, a leitura é considerada uma tarefa complexa que se baseia na integração de informações, certo? Então, quais são essas informações que eu tenho aqui para que a criança consiga ler, né, com fluência? São as informações visuais, onde quando eu bato o olho aqui numa palavra, mas geralmente é aqui no córtex occipital que entra essa palavra, certo? Vai entrar aqui nessa região aqui atrás do cérebro, que eu chamo de córtex, né, occipital, e aí eu vou ver essa palavra, né? E depois eu tenho que identificar a escrita dessa palavra, que é a parte da ortografia, se escreve com S, com dois S, cedilha, né? Eu vou ver a parte fonológica dessa palavra, se é com L, se é com V, se é com P, se é com D, e a parte semântica dessa palavra. Então, a gente pensa que leitura é fácil porque a gente já sabe ler, mas para aquela criança que está no processo de alfabetização, a leitura é complexa, a leitura não é fácil, certo? E então, quando eu falo em informações visuais, né? As informações visuais são o quê? Os elementos que percebemos através da visão. Na leitura, isso inclui a capacidade de reconhecer letras, palavras e a disposição do texto na página. Então, por exemplo, imagine que você está lendo a palavra cachorro. Primeiro, seus olhos captam as formas das letras. Lembra que eu falei? Que no livro DRN, a gente não vai ler a palavra por inteiro. A gente lê a palavra por inteiro depois que você já está automaticamente alfabetizado e essa palavra cachorro já está no seu léxico, na sua área lexical, na sua gaveta, né, de palavras de memória de longo prazo. Aí você bate o olho e você já lê a palavra cachorro. Mas quando a criança está no processo de alfabetização, ela não vai ler, olhar cachorro e já vai ler cachorro. Ela vai decodificar primeiro, certo? Então, nossos olhos captam a forma das letras rapidamente porque nós já lemos com fluência. Então, aquela criança que está aprendendo a ler, ela vai captar, né? O C, o A, né? Cada letrinha da palavra cachorro. Sem essa percepção visual, você não pode começar o processo de leitura. Então, na hora que eu bato o olho na palavra cachorro, eu tenho que saber, né, o nome das letras, né, e o som de cada letra, que é o princípio alfabético baseado em conhecimento científico. No começo da alfabetização, eu preciso saber o sonzinho de cada letra, para juntar e formar a palavra. Depois que a criança já está alfabetizada, ela já vai para a zona, para a área lexical, ela não vai precisar mais ficar fazendo, né? Essa junção, ela já vai ler automaticamente. E a leitura automática, ela vem com bastante de leitura. A criança tem que estar
sempre está lendo, sempre está treinando essa leitura, certo? Então, Professora, com licença, posso fazer uma oi, pergunta? oi. Pode acontecer assim que a criança, vamos supor, ela está escrevendo essa palavra e ela esquecer a letra O. Ela escrever só cachorro. Isso faz parte do processo mesmo? Aí você vai ajudar ela. Você fala assim, olha, que ela está lendo, né? Ela está lendo e não leu Ela está nada. lendo, mas o problema é na escrita, mas você vai chegar mais à frente na escrita, né? Isso, aí eu Ah, geralmente eu não deixo as crianças escrever. A criança escreve errado, mas depois eu sim, já faço intervenção, não deixo ela apagar o que ela escreveu, porque ela tem que ver o que ela escreveu errado. E embaixo da palavra que ela escreveu errado, eu falo assim: olha, a gente tem que trabalhar com consciência fonológica. Se ela escreveu, por exemplo, cachorro, esqueceu da letra A, olha, K, A. O que está faltando aqui? Né? A. Está faltando uma letrinha aqui. Aí você faz ela pensar, para ela refletir, para ela escrever corretamente. ok. Tá bom? Não Obrigada. deixa ela ficar no erro, tá? Você tem que fazer reflexão para ela corrigir a escrita, a própria escrita. A não ser que você está fazendo um teste, uma sondagem, entendeu? Aí você não precisa fazer correção. Quando você está fazendo sondagem, aí você deixa, depois, no outro momento, você dita aquela palavrinha de novo e faz como intervenção, aí você faz a correção. Se for uma Obrigada, sondagem, um professora. teste, não pode corrigir aí na frente da criança, certo? Aí, para a criança aprender a ler, ela tem que ter o quê? Informações visuais. E as informações ortográficas, certo? Então, o que é a definição, né? A ortografia é o conjunto de regras que define a escrita correta das palavras. Informações ortográficas são essenciais para reconhecer e escrever palavras de acordo com as normas da língua. Gente, o português, ele é muito difícil, né? Então, por exemplo, a palavra exceção é escrita com C cedilha ou com dois S? É escrito com X ou é escrito com S, né? Então, se a criança não reconhecer a ortografia, ela vai escrever exceção errado. Ela não vai escrever exceção com X, né? EX, CE, C cedilha, ou tio. Ela vai escrever totalmente errado essa palavra. Mas como que a criança, né, vai escrever essa palavra corretamente? Lendo muito, sempre está lendo bons livros e está trabalhando as regras da ortografia e a criança precisa de ler, gente. Eu gosto muito de trabalhar a fluência, a leitura com lista de palavras. Então, você põe uma lista de palavras com X para essa criança, entendeu? E pede para ler. Trabalha a fluência de leitura dela e, além, o léxico dela vai começando a reconhecer como é que essa palavra é escrita corretamente, certo? Então, precisa, depois que criança... Isso aí é para quando a criança já está alfabetizada, né? Quando eu vou trabalhar essa parte da ortografia, no começo da alfabetização, a criança vai escrever boneca, né? Vai escrever palavras simples, né? Palavras simples, boneca, sapato, bola, né? Mola. Então, a criança escreve uma palavrinha simples. Aí, se ela errar, aí você vai ajudando ela. Mas depois, quando a criança já está alfabetizada, está lá para o terceiro, quarto ano, aí você já precisa trabalhar regras ortográficas e ir ensinando a escrita correta das palavras, tá? Então, por exemplo, apresente palavras comumente confundidas, como concerto com C, concerto com S. Quais são as regras de um concerto com C e um concerto com S, né? Então, eu tenho o concerto de música, e eu tenho o concerto do verbo concertar, que é com S, entendeu? Então, aí depende, né? Eu tenho manga de fruta, eu tenho manga de blusa. Então, tudo isso, essa questão de ortografia, você vai trabalhando com a criança depois que ela já está bem alfabetizada, tá bom? E depois eu tenho as informações fonológicas, né? Então, a fonologia estuda os sons da língua e como eles se organizam para formar palavras. Na leitura, a consciência fonológica ajuda a associar letras em grupos de letras e sons que representam. Então, por exemplo, se a criança fala gato, ela vai escrever gato, tá, né? Ela não vai escrever gato, porque ela associa, né, a fonema com a escrita. Aí você vai explicar, olha, gato, você escreveu gato, mas não, aí escreve gato com O,
né? Porque a criança fala gato, então ela vai associar na escrita, certo? Então, fazer jogos de rima, segmentação de sons, por exemplo, peça para os alunos dividir a palavra sapato, né? Seus sons individuais, ó, s, a, p, a, ts, o, e encontrar outras palavras que rimem com sapato, que eu vou explicar mais para frente, tá bom? E depois informações semânticas. Olha só como é uma leitura complexa, né? Então, a criança precisa saber, né? Ter um bom vocabulário. Precisa uma criança que fale bem já, né? Construa boas frases oralmente, né? E depois, a informação semântica é que a semântica é o estudo do significado das palavras e frases. Informações semânticas são cruciais para entender que estamos lendo, não apenas decodificar palavra. Então, exemplo, na frase, o cachorro correu pelo parque. O leitor usa informações semânticas para entender que o cachorro é um animal que correu, né? Que implica em movimento, vem do verbo correr, certo? Então, eu tenho, né, que cachorro, por exemplo, é um mamífero, tem pelo, né? É um animal, um peixe, por exemplo, ele vive na água, né? Baleia vive na água, tá? Então, assim, são campos semânticos. Quando eu falo de cadeira, por exemplo, cadeira é um móvel que fica na cozinha, eu tenho cadeira de madeira, cadeira, né? Cadeira de escritório, cadeira de refeitório. Então, assim, isso são campos semânticos, entendeu? Então, eu gosto de falar assim, ó. Se eu falar assim, por exemplo, uma frase com palavras fora de contexto. O cachorro leu um livro. Isso existe? Cachorro leu um livro? Não, porque cachorro não lê livro. Então, a criança precisa identificar o que está errado ali nessa frase. Então, isso está desenvolvendo o quê? Compreensão semântica, certo? Porque a compreensão semântica tem que fazer sentido para aquela criança. Quando eu leio um texto, aquele texto tem que fazer sentido para mim. Quando eu leio uma frase, aquela frase tem que fazer sentido. Então, quando eu trabalho com close, que eu nem coloquei aqui, acabei não colocando, mas quando eu trabalho com close, né, que são textos com espaços, e nesses espaços eu tenho duas palavrinhas embaixo, e a criança tem que colocar a palavrinha que combina com aquela frase, é isso aí. É trabalhar informações semânticas com as crianças, tá? Então, resumindo, a integração da leitura, né, para ler eficientemente, precisamos integrar todas as informações visuais, que é reconhecer as letras e palavras. Criança com dislexia, gente, tá? Com dislexia, disléxicos, eles vão ter dificuldade visuais. Por quê? Muitas crianças, e fonológicas, muitas crianças são disléxicas porque ela tem dificuldade tanto na visão, que ela inverte as letras, né, no momento da leitura, e quanto na ortográfica, porque se ela, por exemplo, se ela, às vezes, se a parte fonológica dela não estiver bacana, se ela ler errado uma palavra, falar errado uma palavra, vai refletir na ortografia. Então, quando eu falo em ortográficas, é entender como as palavras são escritas corretamente. Gente, tem que escrever correto, né? Eles não acham escrever tudo errado, né? Não pode. As crianças estão saindo da escola muito, com a ortografia muito errada, gente. Né? As crianças estão escrevendo muito errado. Então, por quê? Não está tendo treino, as escolas não fazem mais ditado, né? O ditado faz refletir, certo? Eu li um texto, pega palavras daquele texto, né? Faz um ditado com essas crianças, falando todo dia. Eu quero fazer um ditado, por exemplo, do palavras com NH. Faz uma lista de 10 palavras de ditado com NH. Depois, outro dia, com o CR, né? Crescer, credo, né? Incrementar. Palavras têm CR, palavras têm o L com o L, o U, né? Muitas crianças escrevem palavras com U, com L, com L, com U, faz uma inversão danada, não consegue, assim, memorizar no léxico, na área lexical, na memória de longo prazo, como se escreve corretamente as palavras. Então, as crianças vão sair da escola, na hora de fazer uma redação, vai escrever aquela palavra, um monte de palavra errada, não passa. Porque é desclassificado no processo seletivo criança que escreve errado, tá bom? E a parte fonológica, associar letras a sons para pronunciar e reconhecer as palavras, e o semântico, que é compreender o significado das palavras e das frases, tá bom? Então, ao ler a frase, por exemplo, o gato preto subiu no telhado, o leitor, olha só, tudo isso que eu falei, tá vendo? O gato preto subiu no telhado.
Então, eu vou usar o quê? Informações visuais, para ver as letras e as palavras. Aplica conhecimento ortográfico, para entender que preto se escreve, né, com E e não com I. Preto, não, né? Utiliza consciência fonológica para ler a palavra gato. Emprega a semântica para compreender que um gato é um animal que pode subir no telhado, tá vendo? Se eu falar assim, um elefante subir no telhado, vai ter sentido? Não vai, né? Você entende? Olha só como a semântica é importante, tá? Então, a leitura é uma dança. Professora, só contribuindo com o que você está falando agora, essa semana eu vi um menininho escrever a frase assim, ó. O abacaxi faz xixi. Hum. Olha só, ele já, né? Não faz Ele sentido, rimou né? aí, né? Abacaxi, xixi. Fez uma rima. Aham, ele fez uma rima, exato. Mas não tem semântica, né? Porque abacaxi não faz xixi, então não tem semântica. Ficou sem Exato, sentido. bateu com isso que você falou. Legal. Aí você tem que perguntar, por que você escreveu isso? Né? Tentar instigar o porquê que ele escreveu. Né? Eu acho que ele quis Na fazer uma verdade, rima, coisa na assim. verdade, eu não interferi, professora, porque eu estava observando a turma, que eu tenho uma aprendiz autista. Então, essa garotinha, é muito complicado trabalhar com ela escrita, porque ela não aceita a correção. Ela tem frustração na correção. É bem complicado, viu? Entendi. Então, tá bom, vamos continuar. Então, a leitura é uma dança coordenada entre que vemos, ó, que é aqui no lobo hospital. A gente vê aqui, né? Mas é aqui que começa, no lobo hospital. Quando você enxerga aqui, é muito questão de milésimo de segundos, né? É aqui que passou o processo aqui da palavra. No lobo hospital, vem para a visão, entendeu? Então, a leitura é uma dança coordenada que vemos como as palavras são escritas, né? Os sons que elas fazem e o que elas significam. Se eu falar bolo, né? Eu tenho que identificar aquela escrita de bolo, né? Que é um bolo, que é de comer, e com que letras eu escrevo a palavra bolo. Cada componente é vital para a fluidez e compreensão da leitura. Ao fortalecer cada uma dessas áreas, podemos melhorar significativamente nossa habilidade de ler textos e entender contexto. Olha só, gente, então assim, eu tenho o lobo hospital, né, que eu falei, começa aqui, o lobo hospital aqui, nas partes de trás, né, responsável pela visualização da palavra. Então, tem a palavra gato. Então, eu estou visualizando a palavra gato, certo? Depois eu tenho o lobo temporal, que é a área de Broca, que é responsável, que é a área de Wernicke, que é responsável pelo significado dessa palavra. Então, eu leio a palavra gato, já no meu cérebro imagina um gatinho, ou amarelo, ou preto, ou marrom, ou grande, pequeno, entendeu? Aí eu tenho meu lobo parietal, que fica mais ou menos essa parte aqui de cima, que é responsável pela análise das palavras, conectando os sons da fala às letras que representam, né? Que é a minha área de Broca. Eu faço uma análise e que gato, o gato, certo? O som das palavras. Lobo tem frontal, que é essa parte da frente, responsável pela consciência fonológica, aonde eu falo a palavra gato, ó, gato, duas sílabas, começa com G, termina com O. Então, a leitura é um processo complexo que envolve várias regiões do cérebro, cada uma responsável por diferentes etapas dessa habilidade. Veja as principais áreas envolvidas, certo? Córtex visual, né? Que o hospital fica aqui, fica na parte de trás do cérebro, no lobo occipital. Qual que é a função do córtex visual? Né? Função na leitura, né? A não ser que a criança seja uma criança que não é cega, uma criança que não tenha visão, aí ela vai usar o tato, certo? Mas se a pessoa ela enxerga bem, a função do córtex visual é ter visão na leitura. É a porta de entrada das informações visuais, aqui o cérebro recebe, identifica as formas das letras das palavras. Só que isso aí, gente, DRN, no livro Neurônios da Leitura, certo? E nas pesquisas dele, ele descobriu que do lado do lobo hospital nós temos uma área que chama caixinha visual das letras. Então, essa caixinha visual das letras só vai ser, né, estimulada quando a criança só vai ser, como é que fala? Só vai ser quando a pessoa lê que ela é ativada. Se a criança não leu, é um analfabeto ainda, essa caixinha visual das letras não é ativada. Então, criança que não sabe ler,
então não é ativada essa área, entendeu? Então, para a criança, para o cérebro, né, receber, identificar e olhar a letra, já saber qual é a palavra que significa e ler essa palavra, precisa de ser, uma criança precisa estar na fase de alfabetização ou já alfabética, né? Aí nós temos a segunda área, que é a área da forma visual das palavras, tá? Então, qual que é a localização? Giro fusiforme, principalmente no hemisfério esquerdo, desse lado também. Qual que é a função, né? Que é a área da forma visual da palavra, que fica aqui pertinho também. Que função na leitura, especializada no reconhecimento rápido de padrões de letras e palavras, permite identificar palavras familiares rapidamente. Então, eu leio lá, casaco, casaquinho, casacão, né? Eu bato o olho e já identifico essa palavra. Fica no giro fusiforme. Criança com dislexia, ela tem muita dificuldade nesse giro fusiforme, né? Nessas áreas da linguagem, para conseguir identificar as palavras, e por isso que a dislexia é isso, né? Não conseguir ler rápido, não conseguir decodificar rápido. E eu tenho córtex temporal, né? Que é a região lateral do lobo temporal, perto do ouvido aqui, próximo ao ouvido. Qual que é a função na leitura do meu lobo temporal? Relacionado à identificação do significado das palavras, que é a semântica, lembra que eu falei da semântica? E a decodificação dos sons das palavras, que é a fonologia, certo? Que fica ali. Então, a área de Wernicke, onde eu tenho o quê? Lado da linguagem, né? A compreensão da linguagem e inteligência. A área de Broca, onde eu tenho aqui a formação da palavra, certo? O processamento visual das palavras fica aqui no lobo occipital, que é a área da visão, né? E aí, gente, e o nosso cérebro é bem complexo, né? E o ser humano estudou tudo isso para que a gente chegasse hoje aqui e entendesse mais o cérebro, essa parte do cérebro. Então, a minha área de Wernicke é a parte posterior do giro temporal superior, geralmente no hemisfério esquerdo. Função na leitura, crucial para a compreensão da linguagem, escrita e oral, ajuda a entender o significado das frases e palavras. Então, a criança disléxica vai ter essa dificuldade, né? Nessa área de Wernicke. A área de Broca, lobo frontal, mas aqui nessa frente, geralmente no hemisfério esquerdo também, que é a área da linguagem, e a função para a leitura, responsável pela articulação da fala e também pelo processamento sintático da linguagem. Auxilia na transformação de símbolos escritos em sons e processamento fonológico, tá? E o córtex parietal inferior, parte inferior do lobo parietal, função para a leitura, integrador de informações fonológicas, visuais e semânticas, auxilia na conversão das letras em sons e no acesso ao vocábulo. Gente, olha só, que área mais importante do cérebro, que é o córtex parietal inferior, né? Que fica aqui, ó, nessa parte de cima do cérebro, certo? Então, ele vai integrar, né, a área fonológica, visual e semântica. Então, é o córtex parietal inferior que faz toda essa integração para que aconteça a leitura no cérebro, tá? Então, aqui eu tenho, aqui, ó. Quando eu tenho aqui o que está de amarelo, é o lobo occipital, onde eu tenho a área da forma visual das palavras. Por exemplo, eu posso diferenciar bolo de lobo. Agora, a criança que ainda não lê, se ela pegar bolo e lobo, ela vai achar que é a mesma palavra. Mas a criança que já está lendo, ela consegue diferenciar bolo de lobo, porque é o inverso, né? Se eu inverter bolo, fica lobo. Então, a criança que já está no processo de alfabetização, ela consegue identificar. Criança que não está, ela vai achar que é a mesma coisa. Ela não consegue fazer essa identificação da área da forma visual das palavras, das letras, tá? Aí eu tenho a área fonológica, que a criança já consegue, ó, b, o, l, o, bolo, né? Consegue diferenciar pelo som, pelo fonológico, que bolo é diferente de lobo, porque o lobo começa com o L, e bolo começa com b, que é o O, tá? E depois eu tenho, né? Eu tenho a área de Broca, que a minha fala, certo? Que é a articulação das palavras, ó, bolo, lobo, tá? Que bolo, eu vou falar o B-O-L-O, bolo, lobo, L-O-B-O. Então, é diferente, né? O B, ó, B, L. Então, lobo, eu vou erguer minha língua lá em cima. Já sei que começa com L.
certo? E a área motora, né? Que eu consigo também diferenciar a escrita de lobo para bolo, certo? Então, antes da alfabetização, bolo é a mesma coisa que lobo. Depois da alfabetização, bolo é diferente de lobo. Olha só que legal, né, gente? Né? Muito bacana. Então, segundo a hipótese de reciclagem neuronal, DRN, ele fala assim, né? A aprendizagem de leitura depende da capacidade de estabelecer e automatizar conexões sinápticas entre o giro fusiforme do hemisfério esquerdo e os circuitos que representam os sons e a forma lexical e o significado das palavras. Olha que bacana. Tá vendo? Nós temos os neurônios da leitura, né? Então, o processamento fonológico, ele é composto por várias habilidades. Quais são as habilidades do nosso processamento fonológico para a criança começar a ler? São as habilidades metafonológicas, a nomeação automática rápida e memória operacional fonológica, certo? Então, para eu, então, as habilidades metafonológicas, nomeação automática rápida e memória operacional fonológica contribuem para a aprendizagem da leitura e tem sido indicado como preditor de leitura, sendo essencial para a identificação de escolares com problemas de aprendizagem. Então, a criança que tem dificuldades nas habilidades metafonológicas, Professora, tem com dificuldade, tá? licença, Oi. professora, tem uma pessoa aqui no grupo, Hum. o nome dela é Késia. Ela disse que o chat está pedindo uma senha para entrar. Eu tentei Não ajudar ela, pede mas não senha, deu não, é só certo. clicar no link, não pede senha. Tudo, vocês Tá entraram bom, eu vou sem falar. senha, só clicar no link. Exato, eu falei para ela que tem um ID, mas não tem senha. Eu falei para ela Não isso. tem, vocês entraram sem senha. Então, põe de novo lá para ela, copia e põe de novo. Então, assim, então, para que a criança tenha uma leitura bacana, ela precisa passar por os processamentos fonológicos compostos por habilidades, que é metafonológico, nomeação automática rápida e memória operacional fonológica, eu vou estar explicando, tá? Quando eu falo de habilidades metafonológicas, né, na minha conexão cerebral, são habilidades que mobilizam principalmente a área do córtex temporal, que é o processamento auditivo, que é as áreas parietais, que é a manipulação da consciência dos sons, além de envolver os circuitos da área de Broca, que é o planejamento e articulação dos sons, né? Então, quando eu falo de habilidades metafonológicas, eu estou trabalhando rima, literação, consciência de sílabas, que eu vou estar explicando melhor, né? Então, que eu vou trabalhar com essas habilidades metafonológicas? Eu vou trabalhar, né, no meu córtex temporal, o processamento do processamento auditivo, né, onde tem o meu processamento auditivo, áreas parietais, que é a manipulação da consciência dos sons, que envolve os circuitos da área de Broca, que é o planejamento e articulação dos sons. Então, por isso que eu tenho que para eu alfabetizar essa criança, eu tenho que ensinar os sons de cada letra, sabe? Porque para eu ensinar, quando a criança aprende o som da letra, certo? Na hora que eu falar a palavra a, a criança já sabe que eu falei mala, né? Então, eu estou trabalhando o quê? Habilidades metafonológicas, porque ela, olhando a minha articulação, ela, pelo visual, né? Pelo motor da minha, como eu falo o som da letra, que é Então, eu fazendo assim, eu gosto de fazer assim, ó, é o M, é o N, fecha totalmente a boca, e o M tem três perninhas, né? O N tem duas perninhas, então, ó, olha como aqui muda, ó, navio, mamãe, olha como muda, né? Não mudou? Então, eu fiz isso, ó, né? O, A. O que eu falei? Hein, gente? Então, para trabalhar a consciência fonológica, eu tenho que usar a articulação. Então, se eu tampar aqui, por exemplo, ó, você sabe o que é aqui? Consegue saber que letra que é essa se eu tampar aqui? Hum? Não? É Ninguém o conseguiu? S? Não, é o D, essa aqui. Vamos pegar uma aqui. Deixa eu tampar aqui para ver se vocês... Olha, quem sabe qual letra que é? Não descobriu ainda? Olha a boquinha, ó. Não, tem que fazer o som, vai. Que letra que é essa? Agora é o X, né?
Então, mas sem fazer, quando a criança reconhece, às vezes nem precisa de fazer, ela sabe. E essa aqui, ó, que letra que é? T. Tatu. A, U. A criança já identifica e já escreve. Isso é trabalhar, né, a parte fonológica da criança. Quando eu falo da memória automática rápida RAM, né, eu posso trabalhar com cores, com letras, com números. Só que isso aí, gente, né, tanto que nos protocolos de avaliação, né, protocolos de avaliação, ó, eu trabalho a memória automática RAM. Vou mostrar para quem não sabe. Isso aqui é o RAM, tá vendo? Isso aqui é memória automática RAM. Quero saber se a criança, como está na fase de alfabetização, eu não ponho palavras, né? Mas quando a criança já sabe ler, eu posso colocar assim, exemplo, eu posso colocar bola, né? Por exemplo, aqui, né? Não, aqui é muito difícil para criança, aqui é mais para nomear figuras. Como que está a nomeação automática das crianças? Ela está conseguindo nomear? Isso é, é muito importante, é um estímulo muito importante para a alfabetização, né? Então, o RAM envolve capacidade de identificar e nomear rapidamente estímulos familiares. Então, se eu falo, por exemplo, assim, bola, boca, sapo, sapato. Depois, na outra linha, sapato, boca, bola, né? Aí eu vou repetindo, nomeação automática, eu repito. Aqui tá, ó, chave, casa, pato, Professora, existe chave, uma casa. hierarquia para você ensinar? Tipo assim, eu tenho que começar com figuras, depois letras, ou tanto faz o Não, ensino? deixa eu ir mais para frente que você vai saber já. Tá bom? Você espera um pouquinho? Já falo para você. Então, só estou falando ó, da importância, tá? Mas eu vou falar para você de onde a gente começa a alfabetização. Então, Ok. a nomeação automática rápida é muito importante. Criança está no processo de alfabetização, põe para fazer a nomeação automática rápida. Por quê? Porque você vai, né, ajudar essa criança, essa velocidade de acesso aos nomes está diretamente relacionada à fluência leitora e ao funcionamento eficiente do circuito cerebral da leitura. Então, a criança começou a ler, né, eu posso fazer nomeação automática rápida de letras, eu posso fazer nomeação automática rápida de por exemplo, eu começo a ensinar primeiro o alfabeto, depois eu vou ensinar, por exemplo, contos vocálicos. Oi, ai, ia, ui, eu. Eu posso fazer uma nomeação automática rápida com oi, ai, eu, ia, oi. Depois mistura, né? Geralmente a gente faz 5 por 10. 5 por 10, entendeu? Aí eu posso fazer. A criança começou a aprender já, não está lendo ainda, você pode começar uma nomeação automática rápida com letras. Aí ela começa a ler já encontros vocálicos, ou você pode fazer uma nomeação automática rápida, você mesmo monta com encontros vocálicos. Aí ela começou a ler já bola, bolo, bule, entendeu? Banana. Aí você pode fazer um quadro de nomeação parecido com esse aqui, né? De nomeação automática rápida com palavras mesmo que ela está lendo, né? Para ela ler rápido, bola, bule, banana, né? Sapato, aí você tem que ver o que está trabalhando com ela. Por exemplo, eu tenho nomeação automática rápida que eu fiz, né, do Pato e o Sapo. Então, a criança começou a ler o livrinho da coleção Estrelinha, o Pato e o Sapo, aí eu faço uma nomeação automática rápida, por exemplo, das palavras pato, mora, lago, mato, sapo, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Nada, recita, patada, pato, patada, porque se ela lê pato, ela consegue ler patada, né? Pé, entendeu? Bocada, olha só, termina tudo com ada, né? Até rima, ó. Patada, bocada, nada, rimou, ó, né? Ó, o término ada, né? Nada rima com patada, que rima com bocada. Então, estou trabalhando essa nomeação automática. Ó, pesada, pé, pesada, risada, tá vendo? Então, as crianças aprendem a ler bem rápido na hora que você trabalha nomeação automática rápida com ela. Então, a criança está no processo de alfabetização, faz nomeação automática com letras, né? É legal fazer até, gente, com 4 tipos de letra, porque esse negócio de criança aprender só letra bastão, tá errado. A criança precisa aprender os 4 tipos de letra desde lá da pré-escola, tá bom? Então, nessa nomeação automática rápida, que é o RAM, né? Então, eu posso fazer várias atividades, ó. Cartões com nomeação automática. Apresente uma série de figuras, letras ou números misturados em cartões e peça ao aluno para nomeá-los o mais rápido possível, entendeu? Né? Aqui eu posso nomear aqui, ó, vermelho, azul, verde, né? Rosa, amarelo.
né? Aqui o nome de aqui, flor, pássaro, árvore, borboleta, regador, né? Então, aqui números, aqui são letras, letras misturadas com números. Você pode fazer o que você achar bacana ali, tá bom? Esse aqui foi eu que fiz, ó. Esse primeiro aqui, tá? Então, e cronometrar o tempo, né? É legal cronometrar o tempo, porque para saber quanto tempo que ela está lendo essa nomeação. Se ela está nomeando, né, em 1 minuto, né? Quanto tempo que ela? Na primeira vez ela levou 2 minutos, na segunda vez ela levou 1 minuto e meio. Então, quer dizer, ela está nomeando cada vez mais rápido. Aqui eu deixei o link do Wordwall, tá, gente? Ó, Wordwall, vou dar em PDF, de nomeação automática rápida, que eu achei lá no Wordwall para vocês. Eu não vou colocar, senão não vai dar tempo, tá? Aqui, ó. Aqui eu deixei links do Wordwall, tá? Para vocês clicarem e achar a nomeação automática rápida. Eu trabalho muito. Hoje, Oi. sabe, só uma complementação, eu acho bem Tá bom. importante aí, até agora mesmo você comentou, né, de colocar os 4 tipos de letras para criança. E, além de ser realmente importante, é assim, é evidência científica, né? Se a criança não consegue, ou adulto, porque muitas vezes dentro da educação especial fala, a criança só precisa aprender a letra bastão. Não, se ela não conseguir ler a letra cursiva, ela não é alfabetizada, ela é considerada analfabeta ainda, porque você tem que fazer a leitura da letra cursiva. Então, por isso, você tem que apresentar os 4 tipos de letras. Porque se ela não lê um dos tipos de letras, ou a letra imprensa minúscula, e etc., ela não é considerada alfabetizada. Nossa, gostei Porque da se sua cria muito esse colocação. clima aí na escola de falar, vou ensinar bastão, e o restante você não precisa aprender a escrever, você não precisa aprender a escrever, mas ler, você tem que ler Precisa. 4 tipos de Precisa aprender, letras. precisa aprender a ler os 4 tipos de letras, e quando a criança aprende a ler os 4 tipos de letras, ela consegue ler até outras letras, né, Rafa? Você vai lá, por exemplo, Sim, no Canva, no Word, aí você vai lá, tem tantos tipos de letra, mas a criança acaba conseguindo, o cérebro, né, pelos neurônios, né, e consegue, acaba tipo, decodificando uma letra que a gente às vezes nunca viu, né, o formato da letra, mas você consegue saber que é a letra A, porque isso aí é neuroplasticidade. Muito legal. E sim, eu acho também muito importante, eu penso assim, gente, eu começo a alfabetizar a criança, né? Aí a criança começa a ler, aí começa a ler palavras, começa a ler frases, eu já vou para textinhos, interpretação de textinho, que eu vou mostrar tudo isso aqui, né? Se der tempo, vou ter que dar mais uma aula para vocês, gente. Aí, depois eu já vou para a letra cursiva, já ensino letra cursiva. E eu ensino letra cursiva com as placas de madeira, onde tem o formato da letra. Aí, letra A, vai e volta, né? Letra B, sobe, desce, né? Letra C, vai e volta, né? Então, eu falo como que a letra vai, ó, sobe, desce, né? Por quê? Porque a criança vai gravando como traça aquela letra. E quando a criança aprende a escrever cursiva, ela vai ler a letra cursiva muito mais rápido. Quando eu vejo que a criança não tem habilidade, às vezes a criança tem aquela letra de forma, né, letra caixa alta, muito assim, desregulada, uma alta, uma grande, né? Sua letra não fica bonitinha no caderno. Aí eu começo a ensinar cursiva. Vejo que a criança, o traçado dela tá lindo, eu começo a elogiar. Nossa, sua letra vai ser linda. Eu falo para a mãe, mãe, ela vai ter uma letra muito linda. Já nenhuma criança queria aprender, certo? E a criança aprendendo a escrever cursiva vai melhorar a letra dela, a caligrafia dela, que a letra caixa alta ou impressa às vezes não é legal, e a letra cursiva consegue, né, escrever de uma maneira mais uniforme. Então, eu acho muito bacana ensinar cursiva. Agora, aquela criança, eu tenho uma menina autista de 15 anos. Gente, não adianta eu querer ensinar cursiva para ela. É sofrimento. Ela não consegue. Eu tentei um pouquinho para ver, né? Consegue ver que a criança não tem a coordenação motora, né, fina, bem trabalhada para escrever cursiva, por que que você vai ficar ali com aquela criança também fazendo ela sofrer? Né? Às vezes é meio sofrimento para ela. Então, é caso e caso. Então, você tem que olhar, né? Estudar. Então, achei muito legal, viu, Raul? Olha só, fluência leitora, né? Então, você ensinou, pode fazer um quadro de fluência leitora de letras, né? Quando você trabalha, gente, o ADFLU, certo? Que eu não trouxe aqui agora, o ADFLU. Então, para você trabalhar o ADFLU, não está aqui. Aí, sempre tem lá uma avaliação, né? Para saber de fluência leitora de letras, né? Imprensa e caixa alta, que eles colocam, para poder saber se a criança reconhece todas as letras, entendeu? Porque se a criança não reconhecer todas as letras e todos os sonzinhos das letras, o processo de alfabetização vai ser muito lento. Para que a criança se alfabetize rapidamente, tem que aprender o nome das letras e o sonzinho de cada letra.
Aí a fluência leitora, né? Ó, ra, já, chá, zá, cá, gá, cá, sa, lá, tá vendo? Olha só. Então, a criança, ela vai identificar as sílabas. Identificando as sílabas, rapidamente ela vai juntar essas sílabas para formar palavras, certo? Olha, fluência leitora, depois complexas, eu deixo depois que a criança está alfabetizada. Está alfabetizada, já entra com a complexa. Bru, bri, brá, bru, cri, cre, crá, crá, cru, cro. Tá vendo? Que complexo é mais difícil de ensinar para as crianças, viu, gente? E depois também as cores, tá bom? Deu para entender? Aí, aqui tem outro. Aqui eu achei tudo no Pinterest, hein? Pinterest. Vocês acham um monte de coisa lá, você pega ideia e faz o seu, tá? Então, palavras para ler em 1 minuto. Ó. Avião, batata, cama, data, amor, baleia, carro, dança, anjo, banana, cabide, dezena, né? Olha que bacana. Frases, né? Para estar lendo. Palavras já cursiva, que o Raul falou, a importância, né? Tanto, ó, tá vendo? Leia 1 minuto. Palavras imprensa, palavras cursivas, entendeu? Então, você precisa treinar a leitura cursiva com essa criança que já está no processo de alfabetização, por quê? Para também ler cursiva. Como o Raul Esse falou, ensino aí das 4 letras aí, né? A gente chama dentro, eu não sei se tem professor ou se é só psicopedagogo no curso, mas é o princípio alfabético. Quando é a o gente vai princípio ensinar alfabético. esses 4 tipos de letras que a gente tem que colocar, é o princípio alfabético, né? Sim, é o princípio Principalmente alfabético. para quem tem deficiência ou transtorno, é muito bom trabalhar essas pranchas de nomeação automática rápida, misturando os tipos ali de letras mesmo, para essa criança ganhar fluência também Isso. e também tá trabalhando também essa questão do princípio alfabético. Eu vou dar uma dica aqui, olha. Eu ponho, por exemplo, geralmente eu colo no caderno da criança, eu não plastifico, não, esse daí não, tá? Eu gosto de colar no caderno para a mãe ver, né, o trabalho. Então a criança leu lá, por exemplo, assim, ó, abacate, vamos supor, ela leu bem lentamente, tal, grifo. Todas as palavras que ela leu lentamente, eu grifo com marca-texto. Eu explico para ela, ó, tá vendo essas palavrinhas que eu grifei? Eu vou grifar porque você precisa ter fluência nessas palavras. Então, você precisa treinar em casa as palavras que eu grifei, tá bom? Combinado? Aí fala, mãe, ó, essas palavras estão grifadas, não tá sem influência, então todo dia ler com ela para, né, treinar, né? Se a mãe treina em casa, eu não sei, mas eu faço a minha parte, né? Então, todas as palavras que eu grifo com marca-texto, né, eu colo no caderno da criança por isso, para a criança treinar em casa. Se eu plastificar, é legal também, mas aí não dá para a criança treinar em casa, tá? Então, a nomeação automática rápida, gente, lá, né, que envolve a capacidade de identificar e nomear rapidamente estímulos familiares, quando eu trabalho na nomeação automática rápida, estou levando essas palavras para a minha memória de longo prazo. Então, eu vou trabalhar muito, né, o reconhecimento rápido das palavras, das imagens, e aí eu vou trabalhar lá na minha área temporal, que é o meu acesso ao lexo, né, que é onde eu tenho engajamento do controle executivo e velocidade de resposta, tá bom? Aí, a memória operacional fonológica, né? Que eu vou trabalhar, vou reter e manipular temporariamente informações sonoras verbais, é fundamental para manter sequências de fonemas, sílabas e palavras enquanto ocorre a decodificação. Para que eu tenha compreensão de leitura, eu preciso trabalhar a memória operacional fonológica, tá? Então, por exemplo, assim, ó, escrever codificando, convertendo os sons da fala em caracteres. Ler decodificando, reconvertendo a escrita nos sons da fala. Nesse momento, a criança deve perceber que a fala é a sílaba e que a escrita é alfabética, certo? Uma letra para cada som. Então, eu tenho pastel. Quantas sílabas eu tenho? 2 sílabas. Quais são os fonemas, né? Ó, p, a, s, t, e, l, né? Então, a criança precisa saber que uma letra para cada som, certo? Então, isso é trabalhar a fônica, né? Então, a aprendizagem da leitura é um processo multidimensional que envolve diversas competências cognitivas. Entre as mais estudadas e fundamentais para o desenvolvimento do leitor estão habilidades metafonológicas, nomeação automática rápida e memória operacional fonológica. Cada uma delas contribui de maneira específica para a construção dos circuitos de leitura no cérebro. E aí, qual região? A memória operacional fonológica recruta intensamente o córtex pré-frontal, que é essa área do cérebro aqui, ó, tá? Manutenção e manipulação temporária da informação, onde fica a área de Broca e suas conexões com regiões auditivas do lobo temporal. Olha a importância. Esse desenho eu achei muito fofo, gente, né? Olha, a área de Broca fica bem pertinho do córtex pré-frontal
e a área de Wernicke fica mais para trás um pouco, tá? E aí eu achei bem legal, assim, que identifica bem o que a gente está falando, né? Então, a integração das habilidades da construção de leitura. Então, essas três habilidades são interdependentes e cruciais para a ativação e automação do circuito de leitura no cérebro. Crianças e adultos que apresentam dificuldades em alguma delas frequentemente enfrentam barreiras no desenvolvimento de uma leitura fluente e compreensível, que pode ser uma criança com dislexia, por exemplo, tá? Habilidades metafonológicas facilitam o aprendizado da correspondência fonema do que eu falo, grafema do que eu escrevo. Memória operacional fonológica apoia tanto a decodificação como a compreensão de textos mais longos e complexos. Iluminação automática rápida contribui para a fluência e automatização do reconhecimento de palavras e escritas, tá? Então, crianças e adultos que apresentam dificuldades em alguma delas frequentemente enfrentaram barreira no desenvolvimento da leitura fluente e compreensível. Tem muitas pessoas que são analfabetas funcionais, entendeu? Ela lê, mas não compreende o que lê, tá? As habilidades metafonológicas facilitam o aprendizado da correspondência fonema-grafema. A nomeação automática rápida contribui para a fluência e automatização do reconhecimento de palavras escritas. Memória operacional fonológica apoia tanto na decodificação como na compreensão de textos mais longos e complexos. As habilidades metafonológicas têm um importante papel preditor nas habilidades iniciais da alfabetização, que diz respeito às palavras. A percepção que a fala possui uma estrutura fonêmica subjacente favorece a percepção de que, mesmo os segmentos sonoros, repete-se em diferentes palavras. Então, se eu falo, né, uma palavra, aquele segmento sonoro pode também repetir em outra palavra. Por isso que é a importância da decodificação. E as atividades de consciência fonológica são fundamentais para o desenvolvimento da leitura e escrita em crianças do segundo ano. Primeiro e segundo ano também, né? Ao estimular a percepção dos sons da língua, essa prática contribui para a melhoria da compreensão e produção de texto, além de favorecer a articulação correta das palavras. Portanto, é importante integrar tais atividades de forma regular e planejada no cotidiano escolar, visando o progresso contínuo dos alunos. Mas, gente, é uma pena, né? Os professores ficam assim, aquele monte de livro, que eu trabalhei 30 anos na escola, e fica aquele monte de coisa, aqueles textos longos para uma criança de primeiro ano, que nem não está alfabetizada, e põe aula de inglês, aula disso aqui, aula disso aqui, disso aqui, e a alfabetização mesmo, que é importante, né? Trabalhar essa consciência fonológica não é trabalhado, e por isso que essa criança não aprende a ler. Então, gente, a alfabetização no sistema alfabético é aprender a ler e a escrever dominando as correspondências entre os sons e letras, usando as habilidades para compreender e produzir textos. É a base sobre o qual se desenvolve o letramento que amplia para os usos sociais da leitura escrita. Então, pega aquelas musiquinhas do YouTube, tem as letras falam do Jaime Zorn. Né? Como é que canta mesmo, Raul? As letras têm som, as letras têm nomes, as letras têm sons, né? Aí começa A, né? B, B, C, entendeu? D. Aí começa a falar o sonzinho da letra. Aí eu uso o Grafogames também. O Grafogames ajuda bastante. Então, pega, assim, músicas que falam do som de cada letra e vai passando para essa criança. Então, para trabalhar o princípio alfabético, certo? Para trabalhar a consciência fonológica fonema, para trabalhar a decodificação, para Tem um trabalhar muito a bom, codificação. Oi? tem um muito bom também. Eu até prefiro esse do que esse aí do que as letras falam. Já utilizei Aham. muito ele. Mas o da Sandra Pugliese, que é uma Ah, musiquinha bem infantil mesmo, e junto aham. com as onomatopeias, que é o som dos ambientes. Eu acho que Nossa, faz mais sentido. maravilhoso, maravilhoso. E o da Luciana Farias também, ela pôs um que eu gostei muito, né? Da Luciana Farias, já viu? Só que o dela é mais um boquinha, né? Já. Ó. Então, gente, esses aqui, ó, são os princípios alfabéticos, vou explicar mais detalhado depois, tá? Ó, depois vocês vão ler com mais calma, tá bom? O que é o princípio alfabético? Consiste em compreender que a escrita é um código e que cada letra, o conjunto de letras, corresponde ao quê? Aos sons da fala. Exemplo, a letra C pode representar K em casa ou S em cidade, tá vendo? Só que a criança, às vezes, vai escrever casa com Z, né? Ou com K, do que bom, né? K, letra K.
Só que depois você vai explicar para essa criança, olha, casa tem um som de K, mas a letra C também tem som de K. Então, casa eu vou escrever com C, né? Aí você vai explicar para a criança. Não adianta você vai escrevendo casa com K, né, gente? Aí eu vou trabalhar a consciência fonológica e fonêmica, que é a habilidade de perceber, segmentar e manipular os sons da fala, com sílabas, rimas e fonemas. Exemplo, identificar que pato começa com o som P e que bola e cola rimam. Você entendeu? Eu chamo isso de consciência fonológica e fonêmica. Decodificação, ação de transformar a sequência de letras em sons para formar palavras. É o que chamamos de ler no nível inicial. Codificação escrita, ação de transformar sons da fala em símbolos gráficos, são as letras, respeitando a ortografia. Ao ouvir gato, a criança escreve as letras que correspondem ao som, né? Que é o G, A, S, O. Não vai escrever gato, né? Escrever errado, tá bom? Gafo, né? Construção da fluência e compreensão. A alfabetização não termina na decodificação. A criança deve ler com rapidez, precisão e expressividade, que eu falei da fluência de leitura. Desenvolvendo a compreensão do que lê. O uso funcional da leitura e da escrita, o aprendiz percebe que ler e escrever são práticas sociais, úteis para a comunicação, aprendizagem e participação na vida. Então, as habilidades preditoras para o desenvolvimento, né, da leitura escrita, eu preciso saber o princípio alfabético. O que é o princípio alfabético, gente? É eu ensinar o alfabeto para essa criança, ensinar todos os sonzinhos de cada letra do alfabeto. Enquanto ela não aprender tudo isso, não tem como eu alfabetizar. Entendeu? Ou você não ensinar assim, a alfabetização vai ser muito mais demorada, tá? Então, usa o Grafo Games. Grafo Games fala o sonzinho de cada letra. Entendeu? E a criança adora Grafo Games, Raul. Eu só uso Grafo Games agora. Eu deixo 10 minutinhos de Grafo Games. Por quê? A criança ganha ponto, ganha dinheirinho, já trabalha com né, matemática. Ela consegue trocar. Conforme ela vai fazendo as letrinhas, começa com as vogais, tá? Aí depois vai para as letras, né? Então, conforme ela vai avançando, ela vai ganhando pontuação. Ela troca de roupinha, põe chapéuzinho, troca de cor. Então, as crianças adoram, entendeu? Pega figurinha, entendeu? Põe a figurinha num pasto lá, várias figurinhas, então a gente trabalha coordenação motora fina, trabalha percepção visual, né? E trabalha o sistema alfabético, que é ensinar o alfabeto e o sonzinho das letras. E também vai chegar uma parte do Grafo Games, não sei se alguém de vocês usa, eu já estou com uma criança, está quase né, bem no finalzinho. Então, começa a trabalhar palavras com LH, NH, o lhá, aí coloca assim, lhá, como é que é? Palavras lhá e nhã, que é o NH, né? Depois lhá, LH. E a criança tem que clicar no certo, no que ela falou, estou trabalhando com conhecimento fonológico, entendeu? Então, ela tem que ouvir. Aí, se ouviu errado, ouve de novo, ouve de novo. E se erra, eu volto desde o começo. Ela não pode errar, entendeu? Então, trabalhar as habilidades preditoras para o desenvolvimento da leitura, trabalhar o sistema alfabético que eu falei agora, processamento fonológico, que eu vou falar mais abrangente, e a leitura. O último é a leitura, né? A criança não nasce lendo, você vai trabalhar a leitura com ela conforme você vai trabalhando, né, o processamento alfabético. Gente, ó, eu vou parar, eu vou falar só mais esse aqui, deixa eu ver até onde vai aqui, certo? Sabe o que eu estava pensando? Parar essa aula hoje, ficar 1 hora de aula, ficar cansativo, e se eu tiver horário amanhã, aí amanhã eu ponho lá no grupo, amanhã 8h40, 8h30, 8h30 a gente continua, pode ser, pessoal? Tudo bem? Pode ser, professora. Quem não puder, tem 123 slides, tá, gente? Não vai dar tempo mesmo, eu falo demais. Nunca dá tempo, eu falo muito. Então, quem não puder participar, vai ficar gravado. Aí eu passo a gravação, pode ser? Por mim, pode ser, professora, tranquilo. Então fica cansativo, né? Ficar 2 horas. Então, consciência fonológica. Quem lê aí para mim? Trata-se da habilidade de perceber, identificar e manipular fonemas. Todo mundo repetindo, vai. O que é consciência fonológica? Trata-se de habilidade de perceber, identificar e manipular os fonemas, as menores unidades sonoras da fala. Este componente é fundamental
para que o aprendiz compreenda que a língua escrita representa de maneira sistemática os sons da fala. Consciência de palavras, intrassilábica, silábica e consciência fonêmica. Adams, Olha, 1990. Moraes, de 2000. Então, isso, gente, é isso que vocês têm que trabalhar para as crianças lerem com fluência. Então, a consciência fonológica abrange todos os tipos de consciência dos sons que compõem o sistema de uma certa língua, né? Por exemplo, a silábica. O que é consciência silábica? É a divisão das palavras em unidades silábicas. Por exemplo, identificar quantas sílabas, pedaços tem a figura dado. Então, eu mostrei, né? A figura dado. Então, dado tem quantas sílabas, né? Ó, dado. Duas, pode mandar bater na mesa, ó. Dado. Eu gosto de usar o dedo. Dado. Bater palma eu não gosto, por quê? Porque se tu for uma palavra com quatro sílabas, a criança pode se perder, entendeu? Ó, eu gosto mais de usar o dedo. Dado. Vamos supor que os caras escrevem, vamos supor uma palavra grande assim, por exemplo, assim, borboleta, né? Aí escreve borboleta. Aí esqueceu do tá. Então, ó, borboleta. Aí o que você esqueceu? Né? Quantas sílabas tem? Ela escreveu 3 sílabas, são 4, ela escreveu 3. Então, está faltando a última sílaba. Então, você está trabalhando consciência fonológica com ela vai perceber. Então, quando eu faço consciência silábica, a criança percebe o erro dela. Você entendeu? Eu posso ir mostrando figuras, né? E ela falar para mim quantas sílabas tem. Eu mostro a figura da abelha. Ela, abelha, quantas sílabas? Eu mostro a figura da bola, quantas sílabas? Limão, mão, uma sílaba, mão, entendeu? E tem criança que fala assim, mão, aí acho que tem 2 sílabas, entendeu? Mão, aí, por isso que é legal, porque aí a criança percebe que não são 2 sílabas, são uma sílaba, entendeu? Então, Sabe uma sugestão, Rose? Tanto eu quanto você usa, eu também não estou ganhando nada aqui para falar sobre isso, porém, que é muito funcional, até porque ele utiliza, dentro do método alifônico, o método também da cartilha Sobre, que auxilia muito nessa parte fônica, tá? Que é o ProAlf, que é um programa ali de alfabetização da Booktoy. ele é E muito é bom. muito bacana, porque você inicia com ele, a Rose também utiliza, já ensinando ali para a criança o sonzinho, né, da letra, o fonema, o som, e a sílaba. Então, lá tem uma sequência primeiro, né, com todas as sílabas do Bá, terminadas com A, com a vogal A. E lá, lógico, se você for seguir mesmo dentro a metodologia ali do método fônico, você vai separar, você não vai trabalhar com as sílabas todas ali do alfabeto de uma vez, você tem uma sequência que você vai separar primeiro, né? Seguindo ali a ideia do fônico. E a criança, gente, de gracinha, ela já consegue ali no início, eu trabalho essa questão também da memorização, já juntar, como a Rose está falando ali da sílaba, ó, o fonema, o sonzinho dele, e já juntar para formar as palavrinhas. Então, assim, a criança já vê, quando vai para a clínica, a maioria são meninos que não conseguem, tem uma dificuldade muito grande na alfabetização. Então, eles já vê esse ganho de juntar para formar ali a questão da leitura ali de uma das palavras simples. Então, assim, é um ganho muito grande. Ele trabalha assim, as atividades vêm prontas. Tudo que a Rose está explicando aqui, lá já vem tudo pronto no programa. Atrás dele vem a consciência fonológica e tem também o ProAlf, o Pré-Alf. É mais completo ainda ali para o sistema ali das crianças que tem mais dificuldade ainda. Gente, é muito legal trabalhar com Amanhã esse eu vou ver se método. eu gravo Você vê um vídeo mostrando pro Alf, para o pessoal entender o que é, Você né? vê como que o fônico Eu trabalho funciona. A, Ba, Ca, Da, Fa, sabe de qual? É, A, Ba, e- Ca, mas Da, aí, assim, Fa, você não Da. precisa fazer inteiro de uma vez, né? Trabalhar Ah, com ele inteiro de uma vez. Você eu pode ponho separar o tudo. Já grupo falo tudo. Eu dos mando ler tudo. fonemas.
Não, eu não faço tudo, não. Às vezes é Não, muito ali. É, aquela parte lá do A, não faço tudo abacadá, também, não. Eu separo o ela grupo. aprende a ler tudo. Eu peço para ler Eu tudo. separo o grupo de 5 Ah, ali. é? Sílabas, o grupo fonêmico mesmo ali, que já é recomendado, F, L, as mais fáceis mesmo, ali para Ah, criança, as crianças. Aí eu separo esse grupinho, faço o treino. Nossa, o ganho é. nossa, não tá bom, hein? Tá dando certo né, pro Alfa. Eu Ô, tô usando aqui Rauro, mas também pro Alfa. esse é o método abacadá que vocês estão falando? Né, no Pro Não, Alfa não é o tem. abacadá, tá? O abacadá ela é da professora Cláudia. Esse é da É, cartilha Sobré, porque a Cláudia, ela depois ela fez todo um fundamento diferente da cartilha, é, né? é bom Ela também. separou as vogais, por exemplo. Lá tem a sequência. A, não é A, I, O. U. Ela vai por A, depois, se eu não me engano, o É o I, o Fá, V. é Eu o não lembro. Fá, é o Fá, depois é o Já, eu acho. Não, Rose. Sequência das vogais, Rose, ela tá falando, né? Tem uma sequência das vogais. Então, assim, é diferente. Esse aí é o método abacadá. E esse é o abacada, é diferente, tá? Ela não copiou lá direto da professora Cláudia, ela não usa Não, a foi mesma só, sequência. só a sua primeira parte, só É, das sílabas. isso, só para a Só as criança sílabas. ganhar um É. incentivo, uma autonomia, que ela tenha capacidade de juntar ali para fazer a leitura, tá? Mas é Ah, muito legal, eu não bacana. conhecia esse aí, Rauro. Então, Compensa, a aqui Rose no vai falar amanhã PowerPoint um tem a pouquinho. foto dele. Eu pus ele na foto dele no PowerPoint, só que não dá para mostrar agora. Eu tenho que esperar, né? Na A próxima Rose aula. mostra o dia que ela for dar. Mas aí Mas eu é um trago o livro para incentivo, né, mostrar. Rose? É muito É, bom. eu estou gostando. Eu Ó, também. então amanhã eu gravo um videozinho do livro, aí vocês vão entender. Então, na consciência fonológica, eu tenho que trabalhar a fonêmica, os níveis de consciência, que são a intrasilábica e a fonêmica, tá? Então, quando eu falo intrasilábica, divisão de palavras em unidades maiores que um fonema individual, né? Mas menores que uma sílaba. Por exemplo, rima e aliteração. Exemplo, identificar o que rima com bola. O que rima com bola? Cola, mola, gola, entendeu? Que é o ola, é o finalzinho, tá? Que pega da sílaba tônica, tá bom? Então, por exemplo, identificar que a palavra que forma se tirar li de limão fica mão. Tudo isso estou trabalhando, né? A rima e a literação. Aí, fonêmica, divisão das palavras em fonema individual. Por exemplo, identificar quantos fonemas, sons tem a figura pato, né? Então, pato tem, né? Pato tem 4 fonemas, né? Que é o p, a, t, o, certo? Então, esse é trabalhar a consciência fonológica. Aqui eu coloquei um resuminho para vocês, né? Um resuminho que, são as habilidades metafonológicas que a gente tem que trabalhar na alfabetização dessas crianças, né? Que não tem nada a ver com o método global de ensino. Ops, caiu aqui. Com o método global de ensino, eu vou ensinar do texto para a palavra. O método fônico articulatório, multissensorial também, pode ser. Eu vou ensinar da letra, né? Depois vem o som da letra, depois vem sílabas, depois, né? E depois eu tenho que ensinar todas essas habilidades metafonológicas, tá? Então, o que eu tenho que ensinar primeiro, gente? A literação e rima, certo? É o primeiro que eu tenho que ensinar, a literação e rima. Que eu já falei, primeiro eu vou ensinar o alfabeto, o som das letras, entendeu? Depois eu vou ensinar a literação e rima. Identificar e produzir sons iguais no início ou no fim das palavras. Fale 3 palavras que rimam com casa. Qual dessas palavras começa igual? Pato, pedra, mesa, né? Então, é... então, por exemplo, né, falo 3 palavras que rimam com casa. Por exemplo, asa. O que mais que rima com casa, gente? Casa. Agora eu não lembro, né? Mas e depois, quando eu falo de aliteração. Aliteração são palavras que começam mesma letrinha. Por exemplo, pedra, pato e mesa. Então, pato e pedra começa com a letra P. Então, é a literação ali, entendeu? Identificação inicial, medial e final. Reconhecer os sons do começo, meio e fim das palavras. Aí você já trabalha a literação, trabalha a rima, trabalha isso aí. Qual o primeiro som de mesa?
toda vez que tem barrinha entre as letras, eu quero saber do som. Então, qual é o primeiro som de mesa? Qual é o último som de cão? Né? No caso, é o ão. Você entendeu? Então, tem que... Estou identificando ali os sons do começo, né? Pode ser sílabas também, né? Por exemplo, casaco. Qual a primeira sílaba de K? Do casaco? K. Qual a última sílaba? Né? Co. Estou trabalhando. Qual que é a sílaba medial? Casaco. É o Z, A, za. Entendeu? Segmentação é na qual eu trabalho análise e síntese. Separar e juntar sons ou sílabas. Por exemplo, bater palmas para cada sílaba. Tem a palavra cavalo. Cavalo. Quantas sílabas? 3. Eu não gosto de bater palma, pode bater palma também. Cavalo. 3 sílabas, né? Juntar, B, O, I, A. O que eu formou? Então, o IPPL é baseado em tudo isso aí, gente. Ó, IPPL, isso aqui, essa aula aqui, depois eu vou dar aula do PPL, porque esses são os pré-requisitos, né? É tudo que é trabalhado no IPPL, eu estou dando aqui a parte científica. Então, no IPPL, vai falar, eu quero que você junte, né, o sonzinho. Então, eu falo, a, não, vamos falar, u, I, a. O que eu formei? Mula. Certo? Eu vou falar uma palavrinha, ver se vocês conseguem identificar, hein? Deixa eu ver aqui. Ó. O que eu falei? Vocês sabem? Coco? Hã? Copo. Acertou. Certo? Se eu falar, por exemplo, assim, deixa eu ver uma palavra difícil aqui. A, e, a. O que eu falei? Difícil essa? Ó. A. Não, falei errado agora. Peraí um pouquinho só. A, e, a. O que eu falei? Caneta. Eu acho que é caneta. Caneta, acho que eu falei errado. Falei errado. E tá vendo que legal? Virou sonzinho, a criança consegue decodificar, tá vendo? Aí ela vai escrever mais corretamente, gente. Ela vai escrever correto também, entendeu? Vai ajudar até na correção, na escrita. Adição. Acrescentar som, fonema para formar nova palavra. Se eu acrescentar S antes de apo, que palavra vira? Sapo. Tapo. Olha só, tô trabalhando com ciência fonológica, certo? Subtração, retirar som, fonema e ver a palavra nova. Tire o C de copo. O que sobra? Opo, né? Opo. Substituição, trocar um som por outro. Troque o P de pato por G. Que palavra vira? Gato. Gato. Né? Combinação, juntar sílabas ou sons diferentes para criar palavras. Dê as sílabas bo mais o lá e a criança deve formar bola, entendeu? Transposição. Alterar a ordem dos sons das sílabas. Se eu trocar a ordem das sílabas de pato, que vai virar? Vai virar? Do contrário? Troquei a ordem, pato vai virar Topa. né? Olha que legal. Então, aqui tem uma escada, né? Então, nessa escada, eu tenho que seguir. O que eu tenho que trabalhar primeiro com a criança? Depois que a criança aprendeu o alfabeto, aprendeu o som das letras, eu posso começar a trabalhar também, gente, os encontros vocálicos, tá? Encontros vocálicos. Oi, ia, eu, ai. E depois você vai começar a trabalhar a rima, né? A literação, certo? E rima, tá? Identificação inicial, final e medial de letras, segmentação, análise e síntese, adição de palavras, subtração de palavras, substituição de palavras, combinação de palavras, e o último, transposição de palavras, certo? Pô, Então, volta lá um pouquinho na tabela amarela, na primeira. Isso. A outra. Aí. Vocês já observaram que legal como é que funciona a questão aí da consciência fonológica? É bem bacana que começa sempre do todo, da palavra, e observa essa tabela, ela vai afinalando, até chegar ali, olha como é que é essa combinação das habilidades metafonológicas. Até chegar ali em partes de som, menores, né? Ali, ela vai afinalando, observa só para vocês verem, né? Literação e rima.
Você vai falar 3 palavras. Isso é muito bacana, porque isso tudo é oral, né? É Consciência oral. motora não é folhinha, tudo oral. E aí você vai praticando isso todos os dias. Você tira 10 minutinhos. Em 10 minutinhos dá para você fazer uma atividade dessa, sempre antes do seu atendimento com os meninos. Você não precisa pôr 2 de rima. Se toda vez o menino chegar no seu atendimento, você fazer essa sequência dessa tabela aqui, olha, e você criar, dá 3 palavras, e ela tem que falar quais são as 2 que rimam. É rapidinho você faz isso, não gasta 10 minutos. Faz Você está trabalhando todos os dias isso com ela, tudo de forma oral. rapidinho. Lógico que você pode imprimir cartinhas, figuras, para ficar um pouco Fazer, mais lúdico e chamar atenção. Não só o oral sem a ludicidade da cartinha, da figura, fazer né? memória de rima, Senão fica muito trilha das difícil, rimas. aí fica muito abstrato para a criança e Não, não. não se torna prazeroso É fazer legal isso. visual, né? É legal visual. Trilha É, das rimas, memória de rimas, entendeu? E a gente mesmo faz isso, tão facinho de fazer. Joga lá no Pinterest, você acha um monte de coisa lá. Ó, e aí, Eu, tudo oral. eu Tanto faço que eu... sinestésico também, gente. Sinestésico, eu coloco as palavras no chão e a criança tem que Isso, pular. Eu falo balão e ela tem que achar uma palavra que rima. é isso. ótimo. Bem, isso aí. É, não é ficar, igual o Paulo falou, isso aqui é para você saber a sequência. Dentro dessa sequência, vocês precisam trabalhar o lúdico. Gente, ó, eu gosto muito dessas aqui também, ó, desse aqui, tá vendo? A criança começa a ler, né? Aí pode mostrar, né? Olha, quantas sílabas tem, quais são os fonemas, pode trabalhar tudo isso aqui, tudo isso aí, por exemplo, que rima com dado, né? Vamos pensar, gente, rima é difícil, rima não é fácil, sabia? Porque é o som final ali, né? É, soldado, ó, soldado, rima com dado, né? Falado, calçado, tem que tomar cuidado com a rima, né? Então não pode errar. O que que rima com casa? Aqui, por exemplo, posso mostrar, trabalhar rimas, eu posso trabalhar o sonzinho. Qual o sonzinho da letra da palavrinha dado? Ó, d, né? A, d, o. Ou então eu falo aqui, ó, mostro e falo assim, ó, p, né? A, t, o. Qual figura que é? Aí ela vai identificar pato, ela vai mostrar o pato, entendeu? Olha só. Então, com um objeto, eu trabalho um monte de coisa. E aqui também ela vai depois ler, né? Então, aqui é assim, eu tenho que pegar todas as figurinhas do pato, né? Todas as figurinhas do pato, tudo que tem pato. Ó, tem pato aqui? Não tem. Tem pato aqui? Não tem. Tem pato aqui? Não tem. Você já conhece isso aqui, gente? Tem pato aqui? Não. Aí vai olhando, qual que tem pato? Tenho ele. É bem legal esse joguinho. Ai, ai, demorando para achar o pato aqui. Aí eu Esse é o olhei da qual Gol, que tem né? pato, aí eu vou formar aqui a palavra pato, entendeu? É que agora não dá tempo, viu, gente, ficar fazendo isso aqui. Mas num joguinho, você pode trabalhar um monte de coisinhas bacanas, entendeu? Eu trouxe um monte de coisa para mostrar, mas hoje não vai dar tempo, não. Então, ó, trabalhar no lúdico, tá, gente? Sempre lúdico. Então, eu vou parar por aqui e amanhã eu falo se vai dar para continuar amanhã. Aí eu vou continuar com isso aqui, ó, ensinando essa parte da consciência fonológica, tá bom? Vamos ver se amanhã a gente termina. Aí eu falo, eu vou ter que olhar meus horários aqui, se tem alguma coisa. Se eu for dar aula amanhã, é nesse horário, porque acho que não tem grupo de estudo amanhã também. Se tiver, não dá para dar aula antes. Aí eu ponho lá no grupo, tá bom, pessoal? Então, a Tá gente parou ok. por aqui. Deu para aprender bastante até agora? Nossa, foi muito bom. Eu Que ficava agora eu bem vou falar perdida na questão da hierarquia, do que trabalhar primeiro, se era a transposição silábica, se eu ficava sempre em dúvida. Então, a primeira vez que eu vi essa tabela, gostei bastante. então, e Obrigado, né? agora eu vou detalhar mais aquela tabela, eu vou detalhar mais com exemplos agora, entendeu? Muito legal. Tem bastante slides, só que assim, tem bastante imagens, então vai ser rápido. E depois eu vou dar dicas de livros que eu tenho, que eu trabalho. Gente, eu trouxe um monte de cartinhas, ó, para mostrar. Não vai dar tempo. Como eu trabalho, até não vou levar para casa as cartinhas, não, que eu quero ver se eu termino essa aula amanhã, tá bom? Então, gente, Professora, uma boa noite, professora. eu tô aqui no Instagram também, viu? Depois você me segue lá. Tchau, pessoal. Vou encerrar a aula, amanhã eu volto. Deixa eu encerrar. Obrigada, Rose. Obrigada, Pro. Peraí, eu encerrei. Deixa eu dar pausa aqui, peraí, porque só. Pausa. Pausa aqui. Deixa eu dar a pausa da gravação.